Sabe aquela ideia de que, para ser livre, a gente não pode ter regra nenhuma? E se for justamente o contrário? E se a verdadeira liberdade não vier da ausência de regras, mas sim de dominar completamente as que a gente tem? Nessa análise, a gente vai mergulhar na filosofia fascinante por trás da dança American Tribal Style, para entender como as limitações podem, por incrível que pareça, gerar uma criatividade e um senso de comunidade absurdos. Parece estranho, né? A gente pensar que ter menos opções pode, na verdade, libertar. Mas olha, esse paradoxo é o coração do American Tribal Style, ou ATS como é mais conhecido. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Então, para começar, vamos falar do primeiro grande paradoxo, a ideia de uma improvisação em grupo que é estruturada. O ATS é, na essência, quase um balé social. Ele é todo criado ali, na hora, mas a partir de uma linguagem que todo mundo que está dançando conhece. Pensa assim, uma dança que nasce ali, espontaneamente, no palco, mas onde todo mundo sabe exatamente o que fazer. Como? Bom, porque existe uma linguagem em comum, um vocabulário de movimentos. A pessoa que está liderando dá um sinal super sutil, quase invisível, e o grupo inteiro responde junto em perfeita sincronia. É simplesmente mágico de assistir. Agora vamos entrar num ponto que gera muita discussão. A música. Existe uma percepção muito comum, quase um mito, sobre as músicas usadas no ATS. Para quem vê de fora, ou até para quem está começando, pode parecer uma coisa, bem, incrivelmente repetitiva. E olha, essa é uma queixa super comum. Quem está chegando no estilo pode se sentir um pouco sem saída, pensando, poxa, como eu vou ser criativa dançando a mesma música de novo, e de novo, e de novo? Mas aí é que está o pulo do gato. Na realidade, essa suposta limitação musical é, na verdade, a grande chave para destravar uma criatividade muito mais profunda. Vamos ver como é que isso acontece. Porque improvisar de verdade não é só dançar por cima da música, é incorporar a música, é se tornar a música. E para conseguir fazer isso, é preciso conhecer cada batida, cada virada, cada instrumento, de cor e salteado. Aquela repetição toda não é uma prisão, sabe? É um treinamento intenso. Ela permite que quem dança pare de pensar na música e comece a sentir a música, a traduzir cada detalhe dela com o corpo. Para ficar mais fácil de entender, pensa como se fosse cozinhar. Pega 3 ingredientes básicos: ovo, tapioca e queijo. Só com isso a gente consegue criar pratos completamente diferentes, né? Pode ser uma tapioca com ovo, ou uma crepioca, um ovo cozido do lado. A criatividade não está na quantidade de ingredientes, mas no jeito que a gente combina e prepara o que a gente tem na mão. É exatamente isso. O grande desafio e a grande diversão está em conseguir inovar dentro de uma estrutura que já é conhecida. É sobre explorar a profundidade e não a largura das opções. A música pode ser a mesma, os movimentos podem ser os mesmos, mas a performance é sempre nova. Ok, agora vamos para o segundo mito, que é sobre o tal estilo de vida tribal e a comunidade que se forma em volta da dança. Existe toda uma imagem idealizada que muita gente tem na cabeça. Quem olha de fora vê aqueles figurinos maravilhosos combinando os movimentos super sincronizados e projeta uma imagem de um mundo perfeito, sabe? Quase uma utopia de união, de força. Parece uma irmandade sem defeitos, um verdadeiro conto de fadas moderno. Só que, quando a gente puxa a cortina, o que se revela é uma filosofia muito mais poderosa, justamente porque ela está com os pés no chão, na realidade, e não na fantasia. A força real dessa comunidade não vem da perfeição. O ponto central desse estilo de vida não é tentar alcançar um estado sem falhas, sem erros. É sobre desenvolver a habilidade de navegar pelas complexidades de ser humano. Não se trata de ser perfeito, mas sim de como a gente lida com a nossa própria imperfeição e a do outro. E se a gente tivesse que resumir essa filosofia toda em uma única palavra, seria essa: respeito. Respeito por si, respeito pelo outro e respeito pelo processo de dançar e de conviver. É a base de absolutamente tudo. Essa frase aqui, ela vai direto no coração da coisa. Ela parte do princípio de que todo mundo é humano, todo mundo tem ego, inseguranças, falhas. O verdadeiro trabalho não é fingir que isso não existe. É pensar em como a comunidade, o grupo, lida com essas imperfeições juntos, com compaixão e com vontade de entender. Tá, mas e daí? O que a gente tira disso tudo? Qual é a lição universal que dá para extrair da filosofia dessa dança? O que isso nos diz sobre criatividade e sobre viver em comunidade no geral? A grande lição é que, quando a gente abraça as restrições, seja na música, na dança ou na forma como a gente se relaciona, a gente acaba destravando um potencial muito mais profundo de criatividade e de conexão.
A liberdade, no fim das contas, não é a ausência de regras, é a maestria que a gente alcança dentro delas. E esse princípio do ATS, claro, nos faz pensar em que outras áreas da vida as regras podem ser, na verdade, o caminho para a gente encontrar liberdade de verdade. Talvez a resposta não esteja em buscar infinitas possibilidades, mas em aprofundar o domínio sobre as ferramentas que a gente já tem. Fica aí uma ideia para a gente refletir.